Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Antônio, Viviane, Leandro, Andréia. Obrigado pela presença. Estão me ouvindo bem? Gente do céu, tá um calor que olha... Muito bem-vindos novamente. Obrigado pela presença de todos. Para mim sempre é uma honra estar aqui com vocês. Minha gente, olha como eu estou transpirando. Vocês estão vendo, né? O calor que eu vou lhe contar, viu, minha gente? Bom, vão me dizendo aí quem tem alguma pergunta, quem tem alguma dúvida. Eu até postei lá uma perguntinha para vocês, se vocês tinham alguma questão para que eu pudesse estar discutindo com vocês hoje. Na verdade, tivemos duas perguntinhas de uma mesma pessoa, mas eu vou estar falando uma no início e respondendo a outra no final, para que a gente possa fazer a interligação aí. Seja bem-vinda, Fernanda, obrigado pela presença. Karine, obrigado pela presença. E vão me falando aí conforme vão entrando, para eu ir conhecendo aí um pouco quem tá junto da gente aí. Regiane, obrigado pela presença. Sim, Antônio, olha, eu já sou calorento de natureza, né, gente? E aí, quando eu pego e faço minha barba, fico com mais calor ainda. Então, olha isso. Ainda bem que eu tenho um lencinho, né, gente? Que aí eu vou aqui me secando, que senão eu vou me esbaldando aqui. Luana, obrigado pela presença. Então, vamos hoje falar de um tema, um dos temas que foram sugeridos para que eu pudesse falar durante aí as lives, é autoconhecimento. Então, tivemos vários temas que eu vou falando aí durante as minhas lives aí durante as semanas, que agora, gente, nesse mês de maio, tô falando mês de maio porque pode ser que mude, tá? Mas esse mês de maio, nós vamos ficar com esse horário de domingo, às 18 horas e 16 minutos, horário de Brasília, e às 22 horas e 16 minutos, horário de Portugal, tá? Então, nesse mês de maio, nós vamos ficar nesse horário específico, tá bom? Então, hoje nós vamos abrir maio e abrir nesse novo horário, nesse novo dia, nesse novo momento aí. Paulinha, obrigado pela presença. Nós vamos falar de autoconhecimento, tá? E achei bastante interessante, porque teve uma live que eu fiz, mas eu acho que não ficou salva, que era assim... o título era, será que eu sou eu mesmo? E essa live não ficou salva, porque lá eu falava muito sobre autoconhecimento. Então, não há problema, eu adoro ficar falando aí sobre autoconhecimento, sobre qualidade de vida saudável, sobre identidade, sobre personalidade, né? Mas é importante que a gente vá pensando e refletindo sobre a nossa postura e comportamento diante do conjunto, tá? Érica, obrigado pela presença. Então, uma coisa importante, eu não vou dar aula aqui, viu, gente? Porque assim, quando eu fiquei olhando aí o que eu poderia falar com vocês, tem muitas coisas que eu fui atrás, que eu fui pesquisar e que eu fui também até da minha prática, mas ia ficar muito uma questão técnica, uma questão teórica. Então aí eu aboli tudo. Anotei várias coisas aqui, mas eu vou falando alguns pontos práticos para que a gente possa ir se observando e olhando para esse conjunto aí desse autoconhecimento que aí pediram para que eu falasse, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter claro, gente, autoconhecimento não tem nada a ver com autoimagem, tá? As pessoas acham que autoconhecimento tem a ver com como eu me vejo, a autoimagem que eu tenho e em questão do como eu me conheço. Não que não seja, mas não é só isso. E por que eu digo isso? Porque a gente vê muitas pessoas... Lucélia, obrigado pela presença. A gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito, quem gosta de mim vai ter que gostar, né? Quem gosta de mim vive assim comigo. Quem não gosta de mim desse jeito, então que vai embora. Márcia, obrigado pela presença. Então, é isso que é importante a gente começar
a observar quando a gente fala de autoconhecimento, tá? Paulinho, obrigado pela presença. Paulino, né, gente? Na verdade é ruim Paulino, né? Mas eu falo Paulinho, mas é Paulino. Às vezes eu confundo o nome do povo. Vocês sabem que é... Depois eu conto essa historinha pra vocês. Mas, porque eu começo a rir, porque eu começo a lembrar dos nomes das pessoas, viu, gente? Começo a lembrar algumas histórias aqui, mas depois eu conto com vocês aí. Falo pra vocês, né? Bom, essa questão do autoconhecimento é importante, porque quando a gente observa, bom, eu sou desse jeito, e quem gostar de mim tem que gostar desse jeito, a gente vai perceber que é muito mais numa linha de um narcisismo, né, que é o narcisista, do que realmente, será que eu me conheço? Por que eu tô dizendo isso? O se conhecer é uma coisa, tá? O autoconhecimento é uma outra coisa. Tá? São ligadas, mas não é uma única forma de eu auto me conhecer, tá? A Márcia dizer aqui, eu gostei muito da sua live com a Cris Formigueri. Ô Márcia, foi ótima aquela live, viu? Eu adorei aquela live também. Então, por que eu tô dizendo isso? A gente vai falar da construção da identidade, que a gente fala da matriz de identidade, tá? Então, na matriz de identidade, inicialmente, a gente tem uma construção do eu. Então, é uma construção que só está baseada no meu umbigo, vamos colocar assim, é a criancinha. Então, tudo que acontece ao redor da criancinha, do bebezinho, ele tende a entender, a sinestesia dele é que o mundo está a favor dele. O mundo está à disposição dele. Prova disso é aquela coisa assim, o neném quando ele grita, a mãe, o pai, seja lá quem for, ou o cuidador, pressupõe, tá, minha gente? Automaticamente vem de imediato para suprir aquele choro. Seja porque tá com fominha, seja porque tá com sono, seja porque tá mais irritadinho. Então, na hora, vem alguém para suprir aquele chorinho daquela criança. Então, o mundo está a meu favor. Essa é a primeira constituição da identidade, primeira parte da identidade. Eu tô falando a grosso modo, gente, porque se a gente for entrar tecnicamente, teoricamente, a gente fica aqui, ó, anos, né? Minha formação lá em análise psicodramática, que tem como base a sinestesia, foram de 3 anos, né? E a minha faculdade foram de 5 anos. Então, se eu colocar a teoria aqui, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Então, eu tô falando geral, tá? Clausinei, obrigado pela presença. Cristiane, obrigado pela presença. Então, quando a criancinha chora e berra, é isso que acontece, né? Alguém vai lá suprir. Então, o mundo está à minha disposição. Posteriormente, Valdinei, obrigado pela presença. Posteriormente, o que acontece? A criança começa a fazer essa diferenciação entre ela e o outro. Então tem eu aqui, mas aí eu começo a ver lá que minha mãezinha, ela está fora de mim. Ela não tá mais vinculada a mim, não tá mais vinculada ao meu corpinho. Ela não é mais eu, né? O mundo não gira mais em torno do meu umbigo, não gira mais em torno da minha vida, unicamente da minha vida. Então começa aí a construção dessa identidade baseada no outro, né? Baseada nesse externo, baseado nessa questão que existe tanto o externo quanto um outro que tá fora de mim. Seja bem-vindo, Robson, obrigado pela presença. E, posteriormente, vamos ter aí a construção do nós. Então, tá tudo interligado. Então, eu tô interligado com você, eu tô interligado com o mundo, nós estamos interligados dentro de uma constituição aí, de uma cultura, dentro de uma empresa, dentro de um colégio, dentro de uma família. Então, nós estamos aí constituídos. O que acontece muito, existe aí a própria maturidade cognitiva em que o emocional não acompanha. Então, desculpa, a gente vê muito adulto que eles pararam no primeiro momento, que é o quê? Naquela construção de que o mundo e todos estão vinculados a mim, né? Faz parte de mim. Então,
Quando as coisas, né, não saem do meu jeito, quando eu acho que o outro tem que fazer apenas o que eu quero, tem que agir do jeito que eu quero, eu acho que todo mundo tá ali conversando, eu tô aqui conversando com vocês, e aí tem uma rodinha ali, eu acho que estão todo mundo falando de mim. Quando as pessoas não me chamam para um evento, eu já acho que as pessoas estão lá, não me chamaram para comentar sobre mim. Ou se as pessoas vão me elogiar, eu acho que as pessoas já estão me zombando. Então, a questão aí oi, Vivian, obrigado pela presença. Viviane, obrigado pela presença. Então, quando eu falei lá no início, essa linha do narcisismo, ele é importante a gente observar. Por quê? O que é o narciso, gente? O narcisismo, o narcisista, ele tem a base dele a gente sempre fala que é o divórcio com a realidade. Então, tudo que vem do externo para o narcisista, seja o que tenha traços narcisistas ou que seja o próprio núcleo narcisista, tá, gente? O transtorno narcisista. Para ele, não importa o que vem de fora. Não importa o que tá externo, tá? O importante é o que ele tem de constituição. O que ele acredita, tá? Por exemplo, eu pego e falo assim, ai, o André, nossa, como você consegue, de repente, fazer determinado texto legal, como você consegue dar uma aula legal. E se eu tiver pra mim que minha aula é uma porcaria, que eu não sei escrever direito, que eu não consigo fazer um evento legal, se eu tenho isso construído pra mim, não importa você dizer pra mim que eu sou a pessoa, que eu dei uma aula maravilhosa, que a live aqui, por exemplo, foi muito boa. Não adianta você me dizer isso, porque eu estou construído pra mim que eu não sei dar aula, que eu faço uma porcaria de live. Então é isso pra mim que vai valer. Então a sua opinião, o que você traz pra mim, não importa. A mesma coisa ao contrário, tá? Você falar pra mim, nossa, André, realmente não foi muito legal a sua live, eu acho que faltou algumas coisas, sua aula não é muito boa, ou de repente, né, algumas coisas que você fala não é interessante, mas pra mim, eu sou o the best, eu falo muito bem, eu faço lives maravilhosas, eu sou a pessoa tudo de bom. Se eu tenho isso construído pra mim, não importa o que você tá me dizendo. Ou seja, o externo, minha gente. Oi, Marjorie, obrigado pela presença. Não importa o que vem de fora, não importa o que tá externo, tá? Apenas a minha opinião, apenas a minha, né, o que eu construí, o que tá construído internamente é o que vale. Então, por que eu tô dizendo isso? Reafirmando, existem muitas pessoas que têm uma maturidade cognitiva, mas não têm uma maturidade emocional. São aquelas pessoas em que a opinião do outro, sejam boas ou não, para elas tanto faz. Tá? E aí a gente vê muitos casos muito sutis, porque existem pessoas que elas fingem acreditar, fingem que aceitou determinada opinião, finge que tá ouvindo o que o outro tá dizendo, finge que, ai, que legal que você me disse isso, que legal que você foi verdadeiro comigo, que você foi transparente comigo, né? Mas cada um tem a sua opinião. Então veja, quando a gente ouve isso, gente, é tão sutil, né? Ah, imagina, Magi, pra mim é uma honra. Eu falo que meus pacientes, eles são responsáveis por toda aí a minha maturidade, por todo o meu desenvolvimento aí de qualidade de vida saudável diante do cuidado com eles, viu? Então, pra mim é uma honra, né, acompanhá-lo aí diariamente, semanalmente. Cristina, obrigado pela presença. Então, quando a gente pega e ouve isso e a gente vai percebendo que nada aconteceu, que realmente eu só falo e nada acontece, eu tenho que olhar para os dois ângulos. Ou eu tenho aquela dinâmica em que eu acho que eu tenho que falar e o outro tem que abaixar a cabeça e fazer, ou realmente o outro, ele apenas te ouve, mas ele não te escuta. Ele tá te ouvindo, mas não escuta nada. São aquelas pessoas em que normalmente a gente vê que nas rodas, nos grupos, nas reuniões, né, na família, né, são pessoas em que pouco importa o que o outro pontua. Pouco importa o que o outro fala, o que o outro deixa de falar. Porque se ela tem pra ela que ela é a bambambam,
para isso basta. E aí dificulta muito as relações. Por quê? Porque às vezes o outro pontua, gente, eu vou expressar para você como eu tô me sentindo, né? Eu vou expressar para você como que eu estou dentro desse relacionamento, e o outro vai devolver para mim no sentido de, Ave, como você é fresco, ai, DR de novo, que encheção de saco. E aí, uma vez eu falei numa live, será que eu não sou responsável pelo outro não ser sincero comigo, não ser verdadeiro comigo? Porque quando o outro vem e expressa pra mim o que ele tá sentindo e como ele tá se sentindo, eu acho que é bobeira, eu acho que é frescura. Então o autoconhecimento, ele vai vir tanto de eu me sentir, tanto eu me perceber, né, diante dessas sensações e sentimentos, como também ao olhar do outro. Esse olhar do outro, ele é importante para que eu me observe diante dessas sensações e sentimentos. Uma das perguntas que me fizeram é, André, tem como se conhecer sem psicoterapia? E eu respondo, sim, lógico que tem. Lógico que tem. Porém, o que acontece? A psicoterapia pressupõe, gente, que não deve se ter filtro dentro da relação terapêutica, né? E aí eu consigo ir pontuando para o paciente questões que muitas pessoas lá fora não conseguem, não tem coragem de pontuar, questões que o próprio paciente ou próprias pessoas não estão conseguindo entrar em contato, nega aquela parte dela, né? E a terapia, ela vai fazendo com que você, querendo ou não, entre em contato com essa parte aí negada. Eu posso me conhecer sem psicoterapia desde que eu tenha uma certa maturidade de olhar para essas questões. Porque eu, né, no meu dia a dia, eu nego muitas coisas, né? Eu blindo muitas coisas para eu não me enxergar. Prova disso são as defesas, as pessoas, o quanto que as pessoas usam de anestésicos para elas não se sentirem, para elas não se observarem. Então, o autoconhecimento também está vinculado ao nível de maturidade que eu tenho. Não é olhar apenas o que eu quero olhar no sentido de gostosinho, no sentido de eu achar que aquilo, né, tem um status positivo. Tem pessoas, por exemplo, vamos trazer questões de ciúmes, tem pessoas que ela é ciumenta, né? Mas socialmente o ciúmes, ele, dependendo do nível de ciúmes, ele é olhado como negativo. Então a pessoa que ela é ciumenta, ela começa o quê? A esconder esse quadro de ciúmes. Pessoas, por exemplo, invejosas. A gente vê muitos casos aí de pessoas que jamais imaginam falar que ela é ciumenta. Que ela é ciumenta para algum grupo, para alguém. Porque ciumenta não, invejoso. Porque o invejoso, ele é mal visto. Só que a inveja, gente, é uma questão muito rotulada. É um status que a gente coloca como negativo. Se a gente for olhar a inveja no sentido de impulsionar para que eu possa me movimentar a um processo de maturação, para que eu consiga alcançar aquele bem que o outro tem, né? Aí o outro tem uma casa, eu gostaria de ter, então eu vou trabalhar, vou me movimentar para comprar uma casa também. Ou então aquela pessoa tem um carro, eu vou me movimentar para que eu consiga comprar um carro, né? Ou então, nossa, a pessoa ela é tão bem resolvida, ela consegue lidar com as dificuldades do dia a dia. Nossa, eu acho que eu vou lá fazer terapia, eu vou fazer um coaching, vou fazer algum processo para que eu consiga ficar nesse nível. Veja, nesse caso, a inveja ela se torna muito saudável. Porque tem um processo de movimentação interna para que eu consiga alcançar essa maturidade. O que não dá, o que não é saudável, é eu, por exemplo, eu gostaria de ter aquele cargo que a pessoa tem dentro da empresa, então para isso eu começar a puxar o tapete dela. Então começar a meter o pau nela para os diretores, começar a meter o pau dela para as pessoas ficarem com raiva dela, porque eu preciso tirar ela de cena para que eu consiga entrar. Então, aí se torna, obviamente, nem um pouco saudável. Marcinha, obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui que vocês estão colocando, porque senão depois eu me perco aqui. O Antônio, ele disse aqui... Calma aí, gente, senão eu me perco.
como melhorar como profissional tendo em conta o autoconhecimento? É o que eu tô dizendo. Eu tenho a minha construção de profissional. Fiz cursos, né? Vou me aperfeiçoando. Tenho um currículo aí, né? Que as pessoas querem eu naquela equipe, ou naquela instituição, naquela empresa. Então, meu currículo técnico, ele me coloca numa entrevista, ele me coloca dentro da instituição, né? Ele me coloca dentro da parte corporativa. Então, existe realmente na parte técnica. Só que hoje, minha gente, o bom profissional, ele tem que ter essa parte técnica, mas ele tem que também ter essa parte de gestão. Essa parte de relacionamento. Existem pessoas que elas não conseguem assumir o papel que é posto a ela. Teve uma empresa que encaminhou um paciente para mim porque ele ia ser promovido à diretoria. Só que ele não conseguia se posicionar de uma forma com equipe, né? Ele achava que ele não conseguiria falar de uma forma assertiva com a equipe, com o grupo, porque tinha amizade com essas pessoas. Então, o que acontece? A empresa encaminhou ele para mim para que a gente pudesse trabalhar esse assumir, né? Esse assumir o papel em que ele iria estar ocupando posteriormente. A questões da responsabilidade da função, como que ele poderia se posicionar de uma forma assertiva sem, né, quebrar essa relação que ele tinha de amizade fora da empresa, porque a gente não pode esquecer, gente, dentro da empresa, lá existe uma relação profissional, tá? Profissional. Fora da empresa, o que você faz fora da empresa ou não, o problema é seu. Esse povo que fica fuxicando a vida do povo, né? Quando está fora da empresa, é um povo que não tem o que fazer. É um povo que não tem o que fazer, sabia? A vida dele deve ser uma merda que precisa ficar função a vida do outro, sabia? Claro que a gente tem que ter muito claro que, principalmente nas redes sociais, é importante a gente pensar o quê? Quando eu tenho uma rede social em que está incluído pessoas da minha empresa, pessoas do meu trabalho, pessoas que eu convivo no âmbito profissional, é óbvio que eu tenho que avaliar, gente, o que eu vou postar nas redes sociais, né? Eu preciso pensar, porque ali também faz parte do André pessoa, né, o indivíduo André, mas com o profissional André também. Não que eu seja sendo falso de não postar coisas, né, em que eu não quero que o outro saiba. Pelo contrário, é eu preservar a relação que eu tenho com o outro. Existem questões íntimas, gente, que diz respeito apenas a mim, tá? Existem questões profissionais, por exemplo, que diz respeito apenas a mim, não ao meu âmbito pessoal. Então, para isso eu preciso ter uma maturidade da gente conseguir fazer, né, esse filtro, tá? Fazer esse filtro. Não que nós vamos dividir, separar André dentro da empresa e André fora da empresa, né? Dentro da empresa eu sou uma coisa e fora da empresa eu sou outra. Gente, isso aí não existe. Não existe. Isso aí aí sim, eu estou usando personagens. Tá? O André que é com os pacientes, quando eu dou aula, é o André quando tá com meus amigos, quando eu tô com meus amigos, quando eu tô com a minha família. Pode ter um manejo diferente, sim, mas a base, que eu até notei aqui, a questão dessa parte sinestésica, ela é a mesma, minha gente. Ela é a mesma, tá? Não sei se tá pescando aí o que eu tô dizendo. Eu tô tentando trazer o máximo de prática, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir fechar sobre esse assunto agora, porque é um assunto muito grande, né? É um assunto que envolve várias questões aí. A Viviane colocou aqui, como podemos iniciar o nosso autoconhecimento? Primeiro, é a gente se perguntar, tá? Se perguntar primeiramente, por que aquelas sensações e sentimentos são desencadeadas diante do outro? Diante da relação do outro, diante da relação do externo. Por que aquele buchicho que saiu na empresa, por exemplo, por que aquilo me incomodou tanto? Por que aquilo me desorganizou tanto?
O canal, ele tem uma frase que eu fiz, inclusive, uma live sobre isso o ano passado, retrasado, que fala assim: eu só vou me ofender se eu não me conhecer. E é bárbara essa frase, gente. Se as pessoas falam algo de mim que não tem a ver comigo, por que que aquilo me agride tanto? E se alguém falar alguma coisa de mim que tem a ver comigo, por que que aquilo me agride tanto? Para isso, eu preciso me perceber, eu preciso me observar, eu preciso me conhecer. Então, Viviane, como que a gente pode ter, iniciar esse processo de autoconhecimento? É ir se percebendo, é ir se observando diante das sensações e sentimentos, das relações, das vivências, das experiências ao dia a dia. Qualquer vivência, experiência sentida, ela vai, obviamente, ser, né, experienciada no meu eu, experienciada por mim. Não unicamente porque eu vi, como acho que tem uma frase que a gente falou do existir, né? Eu apenas não existo, eu vivo também. Quando a gente fala sentido de vida, é muito isso. Como eu sinto a minha vida. Eu preciso sentir, eu preciso me sentir para entender a dinâmica. Lembra que a gente falou lá no início? Qual que é a construção, a primeira fase, né, de construção? Não é o eu achar que o mundo e todos e tudo está vinculado a mim? Primeira coisa é isso que eu preciso observar. Não dá para ter essa fantasia de que o mundo vai correr do jeito que eu quero, que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Eu aceitar o que o mundo me oferece, eu aceitar o que o mundo está me dando, né? E não é conformismo, é aceitar a experiência e vivência que está instalada pra gente, é a gente poder se movimentar para amadurecer. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. O mundo não vai correr do jeito que a gente quer. E para isso eu preciso ter maturidade para entender que aquilo é unicamente uma birrinha minha, que eu quero aquilo, eu não aceito que aquilo não seja diferente do que eu quero, tá? E entrar com dados de realidade. Respeitar ao externo, inclusive o espaço do outro, para que eu consiga ir me conhecendo por completo. Porque quando eu estou muito ao externo e muito fuxicando a vida do outro, ou impondo que o outro ou o mundo seja do meu jeito, eu não entro em contato com quem realmente eu sou, tá? Não sei se eu respondi, Viviane. Deixa eu ver mais aqui o que temos aqui. Luiz, obrigado pela presença. Vinícius, obrigado pela presença. Paulinha colocou aqui, aprende com o melhor psicólogo. Paulinha, obrigado, Paulinha, pelo carinho, né? Pelo feedback aí, tá falando pro Antônio aprender com o melhor psicólogo. Imagina, não sou o melhor, jamais, não tô nem aos pés do melhor, né? Acredito eu aí, mas eu tento sempre aí caminhar pelo desenvolvimento aí de eu poder ser um bom profissional, de eu poder ofertar aí o melhor para quem me procura e poder sempre estar desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável a mim e a todos que me procuram, aos meus alunos, pacientes, amigos, colegas, né? Para que a gente possa no nosso dia a dia estar tentando desenvolver essa qualidade de vida saudável. Isaac, obrigado pela presença. Suelen, obrigado pela presença. Alguém mais? Deixa eu ver mais, tem algumas perguntinhas aqui. André, obrigado pela presença. Deixa eu ver. Não, até agora ninguém mais me falou. Gente, vai me colocando aí perguntas, tá? Caso vocês tenham aí para que eu possa ir respondendo. Felipe, obrigado pela presença. Gente, olha, eu não tenho coordenação motora para que eu possa estar seguindo aqui, viu? Olha, eu tenho que segurar. A Márcia colocou aqui, as coisas são como devem ser. Sim, mas isso que eu falei, Márcia, eu não posso cair no conformismo. Então é isso que tem. É isso mesmo, gente? Então tá bom. Já que é isso mesmo, então eu não preciso fazer mais nada. É isso que eu tenho que tomar cuidado. Não é cair no conformismo, tá? Eu preciso ir me conhecendo diante de todas as vivências e experiências que eu vou tendo. Se a gente fizer um exercício no sentido assim, você sabe o que você não quer? O que você não quer na sua vida? Porque essa é uma pergunta em que normalmente ninguém faz pra gente. Normalmente a gente faz a pergunta assim, o que você quer da vida?
Normalmente é isso que a gente ouve, né? Agora, se a gente pergunta, né, o que você não quer na vida, poucas pessoas conseguem responder. Porque as pessoas, elas sabem responder o que elas querem. Que são muitas coisas, né, gente? A gente cada dia vai mudando, cada hora vai mudando. Então são vários momentos que a gente vai querendo muitas coisas. Nós somos muito insaciáveis. A todo momento, a gente somos, além de insaciáveis, nós somos insatisfeitos. Eu fiz uma live sobre isso, né? Nós somos insatisfeitos demais. Então, eu quero comprar um carro. Eu compro o carro. Quando eu comprei o carro, eu já perdi aquele tchan de comprar o carro, pra mim desapareceu. Aí eu pego e falo, eu queria comprar, mas eu queria um outro carro, não queria esse. Aí eu começo a querer um outro tipo de carro. Ou então, eu queria uma faculdade. Aí eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, puxa vida, agora eu quero uma pós-graduação. Aí termina a pós-graduação, nossa, eu queria um doutorado. Ou então, eu queria casar, gente, queria muito casar. Aí eu caso, aí eu quero ter filho. Aí depois quero ter filho, agora eu quero que meus filhos me dêem netos. E você vê que a todo momento eu fico procurando me satisfazer externamente. Externamente, seja com pessoas, ou seja, no externo mesmo, em questão de bens. E isso, gente, você vai fazer a vida inteira. Sabe por quê? Porque nunca vai te suprir. Sabe por quê? Porque você é um eterno insatisfeito. Você é um saco sem vazio. Você é um saco vazio, quer dizer. Entendeu? E isso se torna cansativo. Olha, conviver com pessoas que é um saco vazio, né? Na relação é pesado, é cansativo. Porque ela suga. Tudo que você faz não é válido. Tudo que você faz não tem um elogio. Tudo precisa colocar um pontinho de crítica. E ainda tem aí a cara de pau de virar e falar, mas é a minha opinião. Sabe aquela coisa, gente? Às vezes, ser maduro é compreender que naquele momento eu não preciso falar. E se eu vou falar merda, é melhor ficar calado. Sabe? É melhor ficar bem com o biquinho calado, tá? Porque tem momentos que o outro, ele precisa unicamente desabafar. Ele às vezes precisa de um elogio. E se o elogio é falso, não dê. Não dê o elogio se é falso. Unicamente para você ter o outro ao seu lado. Unicamente para você conseguir pontos na sua empresa. Não seja outra pessoa para manter o outro com você. Porque uma hora essa máscara cai. Tá? Tem um livro que fala, fale sempre a verdade ou pelo menos não minta. Então eu preciso me autoconhecer para eu saber, inclusive, quando eu tô sendo falso. Porque tem tantas pessoas aí que vivem da mentira, vivem aí do mundinho perfeito, que ela começa a acreditar nisso e ela não consegue enxergar que até a falsidade dela se tornou ela. E aí é muito grave, gente. É muito triste, inclusive. Deixa eu ver mais quem aqui. A Vivian colocou aqui. Saudades das suas aulas, professor autêntico e sensacional. Vivian, mas você sabe que a gente tudo tem um preço, né? A gente tem um preço. Ser nós pressupõe pagar um preço em que eu não sei se é um preço alto, porque eu acho que eu podendo ter a mim, né, de uma forma saudável, não há nada que pague, né? Não há preço que pague a minha paz, né? Não há preço que pague a minha sensação de saudável no meu dia a dia. Então, mas o preço que eu falo existe a questão de você ter uma certa maturidade para conseguir manter aquele distanciamento entre o outro e eu. Porque o outro, ele tem direito de pensar o que quiser de mim, de falar o que quiser de mim, né? A diferença vai ser como eu vou lidar com isso, inclusive como como eu falei, se eu quero ou não quero aquele tipo de relacionamento na minha vida. Aquele tipo de emprego na minha vida. Aquele tipo de público ou de grupo na minha vida. Porque as pessoas, gente, elas têm direito. O que a gente tá vendo muito hoje em dia nas redes sociais é essa intolerância. Gente, você tá nas minhas redes sociais. Eu posto algo, se você não concorda, meu filho, minha filha, até logo. Vai embora, sai das minhas redes sociais, você não é obrigado a ficar ali. Agora, começa a ter guerra dentro das redes sociais, pelo que o outro postou, pelo que o outro deixou de postar, sabe? Então, por favor, é aquela questão lá atrás que eu falei, a pessoa, o bebezinho achando que o mundo tem que ser do jeitinho dele. Para de ser mimadinho, birrento, vai amadurecer,
cresça. Cresça no sentido psíquico mesmo, maduro. Calma aí que colocaram aqui, gente, eu preciso ler, né? Ah, meu Deus. O Valdinei colocou assim: o aceitar é saudável, mas pode acontecer dessa aceitação chegar a um ponto de não ser mais saudável? O Valdinei, a gente vai, eu acho que até conversei algumas vezes em algumas lives sobre a constatação, né? A gente fala de depressão de constatação. O que é a depressão de constatação, gente? Quando eu constato algo em que até então estava negado ou escondido ou anestesiado, em que aquilo, gente, se torna muito pesado eu entrar em contato com aquilo, tá? Mas ainda assim, Valdinei, eu vou acreditar que o saudável é quando eu não preciso me anestesiar, quando eu não preciso eu mesmo me oprimir para eu me manter diante dos grupos, diante das relações em que eu estou inserido, diante do meio que eu estou inserido. Por isso que eu disse ali para Vivian, é um preço que a gente paga, gente, inclusive de ser excluído, inclusive de não querer a nossa presença nos lugares. Só que eu preciso ter muito claro isso para mim. Eu preciso ter essa maturidade para que eu compreenda isso, que o outro tem direito de não querer o André lá, porque o André é uma pessoa em que pensa totalmente diferente do que aqueles outros do grupo. E ok, se eles acham que excluir o André é muito melhor do que a gente poder se relacionar com o diferente, eles têm todo o direito, entende? Mas é triste porque a gente vê isso também em empresa. Então, às vezes, a empresa não gosta de alguma postura sua, e eu já vi isso, e é muito triste, alguma postura sua fora da empresa, então ela não concorda com alguma questão do André pessoa, do André homem, e aí ela demite o André porque ela não aceita ou não concorda com determinadas posturas do André fora da empresa. Porém, o André é muito bom dentro da empresa, como profissional. Só que a empresa não consegue fazer essa diferenciação. E isso é muito triste. E a gente vê isso nas amizades. Eu posso ter amigos que pensam totalmente diferente de mim. E essa é a arte da vida, gente. É a gente conseguir se relacionar com a diversidade, com o diferente, com o outro, com opiniões diferentes. É isso que é maturidade, né? Existem pessoas que não conseguem nem imaginar pensar sobre isso, nem imaginar conviver com uma pessoa que pensa diferente. Olha que coisa, olha que grave viver com pessoas que pensam igual a gente ou pessoas que a gente se dá bem, gente, é a coisa mais tranquila que temos no mundo. A questão, eu quero ver você conviver com pessoas que vá contra os seus valores, contra os seus princípios, contra algumas questões que você acredita. Essa é a arte real e madura de se conviver no mundo. Conviver só com o que a gente quer, com o que a gente gosta, é a coisa mais tranquila. Agora eu quero ver você ter que trabalhar com você mesmo questões em que você não é tão agradável, tão gostosinho, mas que é saudável diante do conjunto. Diante do conjunto, como a gente já falou sobre isso. Eu preciso trabalhar de manhã, mas eu não gosto. Mas o que acontece? Se eu não trabalhar de manhã, vai envolver vários prejuízos e várias questões que vão me prejudicar, inclusive eu não ter uma qualidade de vida saudável. Então eu não tenho que querer, eu tenho que pular da cama e ir trabalhar assim, e mexer o rabinho e procure outro, então em que você entra tarde, ou então que você vai trabalhar no horário que você acredita ser saudável para você, ou com pessoas que você acredita que vai contribuir melhor para sua vida social e sua vida de qualidade de vida mental. N situações, tá? Não sei se eu respondi, Valdinei. Deixa eu ver aqui mais perguntinha. Ai, como vocês estão hoje, tá interagindo. Adoro isso. O Antônio colocou, doutor, então se a presença quer puxar então se a presença da pessoa, né, quer puxar o tapete, bom caminho, mas que é puxar o tapete da pessoa, mas tem o mar muito mexido a puxar por outro sentido, você tem que se moldar ao mar ou continuar com a sua maneira de ser, pensar e continuar. Então eu acho que é isso que eu entendi, né? Então se a pessoa quer puxar o barco
para um caminho, mas tem um mar muito mexido a puxar para o outro sentido, você tem que se moldar ao mar ou continuar com a maneira de ser. Isso. Antônio, é isso que eu tô dizendo. A gente precisa avaliar qual que vai ser o aspecto saudável. Se eu quero ir para cá, mas o mar está pendendo para cá, e eu ainda assim insisto vir para cá, primeiro eu vou ter que avaliar todas as circunstâncias e possibilidades para ver se eu não vou para cá, gente, e vou me afundar e aquele barco vai virar e eu vou morrer, né? E eu vou me afundar e eu vou morrer, mesmo que eu saiba nadar. Porque se eu tô no meio lá do mar, no meio lá do rio, não sei de onde eu sei, mesmo sabendo nadar, eu tenho uma água gelada, em que eu não consigo suportar o meu corpo ali dentro. Então eu vou morrer da mesma forma se não me encontrarem, tá? Que é a questão que eu tô falando. A vida não é do jeito que a gente quer. Então, o mar, ele tá levando pra cá, mas eu quero ir pra lá. Eu tenho que avaliar o porquê que eu quero ir pra cá. Porque às vezes o querer ir pra cá é unicamente porque você é mimado. Unicamente você é birrentinho, você acha que o mundo tem que ser do seu jeito. Sendo que eu tenho que ir pra cá, querendo ou não. Inclusive o mais saudável, o mais ético, o mais adequado é ir pra cá. Pra manter o emprego, pra manter o casamento, pra manter a amizade, pra manter o que for. E aí eu vou entender por que ir pra cá fica tão desconfortável. Por que eu não queria ir pra cá? O que gera em mim? Qual o desconforto de vir pra cá? E por que também eu estou eu estou nesse meio aqui? O que aconteceu para eu chegar nesse meio e ter que decidir se vou para cá ou para cá? Porque se você chegou ali, você tem que entender como você chegou ali, né, gente? Eu tenho que entender como eu cheguei a esse nível de ter que escolher entre cá e entre cá. Certo? Eu tenho que ter esse autoconhecimento, faz parte disso. Eu entender, gente, quais são as minhas caminhadas para entender e compreender como eu cheguei nos lugares. Nada é por acaso, gente. Eu cheguei aqui pela minha construção de trajetória de vida, pela minha construção aí, pela minha caminhada. Ninguém é de uma hora para outra. E isso, normalmente, é quando a gente acha que é de uma hora para outra, sabe por quê? Porque eu não me observei na minha trajetória. Eu não me observei na minha caminhada, tá? E observar não é ter títulos, não é ter cursos, não é ter graduações, pós-graduações, PhD, isso mais, né? E ter a parte cognitiva, não é. É eu me perceber na minha caminhada. Lembra que eu falei? É eu me perceber nas minhas sensações e sentimentos da minha caminhada. É eu sentir a minha vida. Eu sentir a minha caminhada, tá? Não sei se eu respondi, Antônio. O Valdinei falou que a conexão tá ruim, demorou para chegar a minha mensagem. Bom, eu respondi, espero que você consiga ver. Deixa eu ver o que mais. O Leandro tá falando obrigado por aprender com você. A Paulinha também. Antônio tá dizendo, tô bem que ouvir a Paulinha para crescer como ser humano e como profissional. Sim, gente, não existe crescer como profissional e não crescer como ser humano. Ou crescer como ser humano e não crescer como profissional. Como eu falei, nós somos um, gente. Eu sou constituído de todas os meus papéis. Papéis de amigo, de filho, de psicólogo, de irmão, como posso dizer, de um companheiro, né? De um colega. Então, veja, eu tenho quem é pai, né? De pai, quem é mãe de mãe. Então, tem vários papéis que nós exercemos diante da nossa construção de identidade, nossa construção de personalidade, tá? Então não tem muito, como eu falei, o manejo pode ser diferente, mas a construção do André, gente, ela é única, Então eu preciso ter isso, não adianta, eu entendo quando você diz, Antônio, uma coisa é eu ter um crescimento, gente, uma maturação técnica, teórica, mas isso não tem nada a ver, gente, com a questão psíquica, com a questão emocional. Tem até um filósofo que ele fala, o que adianta tanto conhecimento cognitivo, tanto curso, tanto título, se você não consegue lidar com um não?
não consegue receber um não na sua vida, não consegue lidar com as frustrações da sua vida, não consegue lidar com a rejeição na sua vida. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui, tá? O André colocou aqui: você é o melhor terapeuta que eu tenho para me ajudar para a busca da vida saudável. André, como eu falei para a Mágica, eu me sinto honradíssimo de poder acompanhar vocês, né? De poder estar aí na trajetória de vocês para esse desenvolvimento de qualidade de vida saudável, que inclusive vai me desenvolvendo também, que inclusive vai fazendo com que eu vá também a todo momento, a toda sessão, ir me reavaliando, ir me percebendo, ir me observando diante aí dessa trajetória, dessa caminhada com vocês. Então, eu me sinto também muito honrado, muito obrigado, inclusive, pela escolha de estar comigo aí, né, de me escolher para que eu pudesse ser aí o seu psicoterapeuta. Cleusinei falou assim: André, você é admirável, já aprendi muitas coisas boas com você. Obrigada por dar essa oportunidade que nos proporciona. Ai, Cleusinei, eu que me sinto, como eu falei aí pro André, pra Mágica, eu me sinto assim privilegiadíssimo. Me sinto honrado, privilegiado em poder estar aqui com vocês. Eu sempre digo que estar aqui é uma escolha, né? Eu estar aqui é uma escolha, vocês estarem aqui comigo é uma escolha. Existem pessoas que estão lá nas lives, que estão tendo, né, a nível de música, a nível aí de alguns eventos, e que ok, não tem como ficar, não tem como criticar e achar ruim quem assiste isso, quem assiste aquilo, quem faz isso, quem faz aquilo. Gente, respeite as escolhas das pessoas. Respeite, existem pessoas que precisam ficar justificando o porquê, sabe? O justificar por que não quer ir em determinado lugar, o justificar o porquê que não aceita aquilo. Já não basta eu falar unicamente que eu não quero, não basta eu dizer unicamente que naquele momento não precisa, que naquele momento eu prefiro daquele jeito. Não basta, eu tenho que explicar o porquê. Respeite o espaço do outro. E claro, se eu precisar, eu ter a maturidade de pedir ajuda. Se eu precisar, eu ter a maturidade de recorrer a quem eu acredito que vá poder me auxiliar e me orientar. Porque tem muito isso, né? É eu poder respeitar o espaço do outro e o outro também me respeitar. A Luana colocou: incrível da sua forma de explicar o autoconhecimento e principalmente com a relação da aceitação, respeito e convivência. Ô Luana, você sabe que a gente vê sobre autoconhecimento questões muito técnicas, muito autoajuda, em que eu me conhecer é o autoconhecimento. Não, eu me conhecer é uma das partes do autoconhecimento. E por isso que eu tentei trazer algo muito prático no nosso dia a dia, para que a gente possa ir se observando a partir desse momento, tanto as minhas sensações e sentimentos que são desencadeados aí por mim, como também nessas relações com o outro e com o externo. Como eu falei no início, às vezes existem defesas que fazem com que eu não enxergue questões minhas. E é através desse outro, desse externo, que eu vou começar a me observar e me olhar. Por isso que a psicoterapia é algo ainda assim com uma resistência muito grande às pessoas. Porque na psicoterapia você vai ter sim que enxergar você. Você vai ter sim que olhar questões em você, em que você às vezes, como eu disse, da constatação, vai constatar questões em que não é nem um pouco agradável, né? Não é nem um pouco confortável de você constatar. Mas essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. E você precisa constatar. E a diferença é como eu vou lidar com isso. Como eu vou lidar com essa constatação de forma saudável? Não é anestesiando, que é o que muitas pessoas fazem. Eu anestesio o que eu não quero sentir, o que eu não quero olhar, né? É o que a gente vê, eu anestesio e aí eu não preciso dar conta disso. Só que, gente, nas minhas relações, no meu dia a dia, eu estou atuando com essas questões que estão anestesiadas. Eu estou atuando com essa dinâmica que está encoberta. Entendeu? Então eu vou reagir de uma forma em que eu não vou compreender, que normalmente, principalmente quando as pessoas são mais impulsivas. E porque é meu. Porque é meu. E eu preciso lidar com isso de uma forma saudável, né? Valdinei falou que eu respondi. Leandro tá me parabenizando pelas questões, pelas colocações.
E o Antônio tá falando aí pelas grandes, pelas considerações aí que eu trouxe, né, nas pontuações aí. E aí, gente, eu respondi uma das perguntas que me fizeram era essa, como se conhecer sem a terapia, sem a psicoterapia, eu respondi já, né, o que pode acontecer. E aí, a mesma pessoa me perguntou como você vê o teu processo de autoconhecimento. E olha, foi o que eu falei aqui durante esse nosso bate-papo. O meu autoconhecimento, ele vem a todo momento. O meu autoconhecimento da minha adolescência, ele foi se concretizando muito na minha fase, quando eu entrei na psicoterapia. Eu tinha muitas questões encobertas, muitas questões aí negadas, até por uma questão de imposições sociais, imposições religiosas, em que em que eu acreditava que eu tinha uma certa obrigatoriedade de não poder trazer ao meu convívio, trazer a minha realidade, ao meu eu, né, as minhas próprias vivências e experiências, questões que eu estava sentindo, as minhas sensações, os meus sentimentos. Então isso é importante, gente. Eu ter essa que a gente já falou em uma live sobre as figuras internalizadas. Tem questões... Oi, Maria, obrigado pela presença. Eu internalizar questões que eu acho que sou eu e na verdade eu saio só reproduzindo e não sou eu, que a gente já falou sobre isso, as figuras internalizadas, é gravíssimo, gente. É gravíssimo, sabe por quê? Porque eu começo a atuar de uma forma em que vai sempre me agredir, porque não sou eu. Eu estou fazendo porque a religião pede, eu estou fazendo porque a cultura pede, eu estou fazendo... Oi, Andréia, obrigado pela presença! Eu estou fazendo... porque porque a família impõe, eu estou fazendo porque o trabalho impõe, né? O trabalho impõe que eu seja daquela forma. Então, isso começa a o quê? A oprimir, a me oprimir. E, gente, uma pessoa oprimida não tem outro caminho que não ser adoecer. Tá? Uma pessoa oprimida não tem outro caminho a não ser adoecer. Uma pessoa opressora também não tem outro caminho a não ser atacar, a não ser também entrar numa dinâmica agressiva. Tudo isso, gente, de uma forma que eu não consigo manejar de uma forma saudável, tá? Então, isso que é importante, tá? Seja bem-vinda, Andréia, tá dizendo aqui que é a irmã do André. Seja bem-vinda, uma honra ter você aqui. Então, é isso que é importante, né? Será que o meu comportamento, será que o modo que eu ajo, será que realmente é o André? Ou será que são questões impostas? Seja na minha religião. E aí, respondendo aí como falaram, né? Que perguntaram como foi o meu processo de autoconhecimento, foi muito isso, né? Eu tinha uma questão que eu ia mais reproduzindo do que realmente ser eu. Eu conseguir ser eu. E depois de um processo terapêutico aí de anos, eu comecei o quê? A compreender o que era meu, o que era do externo. E o que era do externo, se aquilo eu conseguiria manejar de uma forma saudável, principalmente questões que sim, que estavam construídas e internalizadas a mim. Em que não eram figuras internalizadas, sim fazia parte dos meus valores, dos meus princípios. E que até hoje, esse autoconhecimento diante das minhas sensações, diante dos meus sentimentos, diante das relações que eu tenho comigo mesmo e diante das relações que eu tenho com o externo, me faz a todo momento me conhecer. Eu estou aqui, né, desde dezembro, eu estou aqui em Portugal, né, para muitos sabem aqui, mas para quem não sabe, e nesses 5 meses que eu estou aqui, eu estou tendo contato com questões minhas em que até então eu não tinha. Eu estou constatando questões minhas aqui e que até então eu não tinha. Né? Eu não tinha me dado conta. Kelly, obrigado pela presença. Eu não tinha me dado conta, por quê? Por questões, eu estou em outro país,
Porque eu estou em outro lugar, estou convivendo com outras pessoas, né? Estou me relacionando com uma outra cultura. Então isso faz com que eu vá me percebendo nas sensações e sentimentos. Para quê? Para que eu veja se aquilo está encaixado ao André, né? Se aquilo está encaixado ao André, ou se aquilo pode fazer parte do André também. Né? E isso é muito no dia a dia. Isso é como a gente vai se percebendo, como a gente vai se observando no dia a dia, né? Então, essas questões é importante para que eu não ache assim, pronto, cresci, já tô adulto, não preciso aprender mais nada, o que eu aprendi tá bom. Não, gente, a maturidade, pelo contrário, é isso. A todo momento nós vamos se deparar com questões, com situações, com vivências, com sentimentos, com sensações, com pessoas diversificadas. E como que eu vou lidar com aquilo? Como que eu vou lidar de uma forma saudável com aquelas questões? Como eu vou lidar com as minhas sensações e sentimentos que, inclusive, não são compatíveis com os meus valores? Surgirem questões da minha frente, por exemplo, eu gostar de uma determinada pessoa e aí eu descobri que aquela pessoa, ela tem valores e princípios atuantes, ela atua com os valores e princípios que vai contra totalmente os meus, que tá naquela coluninha, por exemplo, do que eu não quero. Por exemplo, tá, gente? Como que eu vou lidar com esse meu afeto pelaquela pessoa diante do comportamento e do estilo em que ela convive, que ela vive na vida dela, por exemplo. Então, como que eu vou fazer isso de uma forma saudável? E se dá, e se eu vou ter que sair de cena, se realmente eu preciso, né, ter, infelizmente, esse rompimento, seja na relação, seja nesse emprego, como eu falei para vocês, aquele emprego está me adoecendo. Então, será que é saudável e viável permanecer ali? Será que é viável e saudável permanecer naquela relação? A gente fala muito isso da relação abusiva, né? A gente fala muito isso de algumas dinâmicas, de alguns perfis diante aí do nosso dia, nossas vivências. Gente, tem uma frase que eu gosto bastante. As pessoas fazem com a gente o que a gente permite. E isso eu preciso observar. Não adianta eu culpar o outro, não adianta eu jogar a culpa e a responsabilidade para o outro. E eu preciso entender o porquê que eu permito que o outro faça isso comigo. Por que eu permito que aquela empresa faça determinada postura comigo, determinadas coisas comigo. Tudo isso é autoconhecimento. Você vê que autoconhecimento, gente, é muito mais amplo do que eu me conhecer. Se conhecer não significa que eu tenho um autoconhecimento. Como autoconhecimento não significa autoimagem. Tá, minha gente? Então, veja, aqui eu tenho uma pincelada. Espero que tenha contribuído, espero que eu tenha minimamente aí, que eu abri um pouquinho só para que você possa refletir sobre isso, porque autoconhecimento, gente, profundo, a gente vai ter dentro de um processo terapêutico, a gente vai ter durante a nossa vida, né? Quem entrou aqui, gente? Oi, Cláudia, minha linda! Obrigado pela presença, Rafael, obrigado pela presença, 2 psicólogos maravilhosos do Sul, né? Que seguem aí uma vertente da psicologia positiva. Cláudia, tô falando aqui desse autoconhecimento, né, das pessoas, que autoconhecimento não é autoimagem. E se conhecer não significa que tem um autoconhecimento. Então, dentro do processo terapêutico, dentro das minhas sensações e sentimentos, que eu vou me percebendo, que eu vou me observando no meu dia a dia, né, eu posso ir tendo essa construção real. Minha gente, tá dizendo aqui que a gente vai fechar. 20 segundos. Espero que eu tenha contribuído. Obrigado pela presença. Cláudia, linda, obrigado. Obrigado por todos. Vão aí mandando no direct temas que vocês queiram. Espero que a gente possa conversar e possamos aí sempre desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Vou parar aqui, porque senão eu não consigo gravar. Beijo, minha gente!